Dia, bom dia. Hoje é dia 10 de março de 2026. Que tenhamos um ótimo dia, uma ótima terça-feira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga há 30 anos, sou consteladora também há 15 anos. E a cada dia que eu facilito uma sessão de constelação, é como se energizasse a minha, a minha profissão, a minha vida. É como não energiza, né, a minha vida. Eu, quando conheci constelação, olá Costa, seja bem-vinda. Quando eu conheci constelação familiar, como muitas pessoas, eu também critiquei, eu também duvidei, eu também achei místico, eu também achei. Quando a gente não conhece algo, a gente tenta buscar na nossa experiência de vida, a gente tenta buscar o que é que é parecido com isso. Isso aqui tem nome do quê? Qual é o nome disso? Isso é parecido com o que eu já conheço, né? E a gente muitas vezes acaba comparando algo com outra coisa que a gente mal sabe, mal entende o que é, né? Às vezes a gente não tem noção do que é. E, e a gente tenta julgar muitas vezes. E eu sei que muitas pessoas ainda fazem isso, né? Sem conhecer, sem vir na íntegra. E quando conhece também estranha, porque é algo muito diferente de tudo que já se viu, né? Ontem eu facilitei uma constelação para um rapaz e foi a primeira vez que ele teve contato com a constelação. A mãe dele já sabia, já conhecia, inclusive foi a mãe que, que o chamou, né, para vir fazer uma constelação para uma situação muito séria da vida dele, uma questão de saúde, né? E ele ficou todo indagando, né? Assim, o que que eu faço? O que que é isso? Por que isso? Por que aquilo, né? E na constelação a gente alcança uma dimensão inconsciente, estou aqui chamando algumas pessoas, né? A constelação tem uma dimensão inconsciente, né? Que onde a gente acessa na constelação, o lugar nosso que a gente acessa, é um lugar muito íntimo, é um lugar muito nosso, é um lugar muito. Eu brinco que é o calabouço do nosso inconsciente, né? O que está guardado as 7 chaves lá e que muitas vezes a gente não consegue acessar sozinho. E que é de uma forma muito natural, né? E por ser muito natural, a gente está tão afastado do natural, não é, gente? A gente está tão afastado daquilo que é normal. Eu acredito que se nós, seres humanos, usássemos mais a meditação, acreditássemos mais no nosso potencial, acreditássemos mais no amor que existe em cada um, se a gente respeitasse, nos respeitássemos e respeitássemos as pessoas da maneira que é natural, talvez a constelação não precisaria existir, não é? Porque o que o Bert Helling veio trazendo para nós é um retorno para o que é natural, o retorno para o amor. Nessa época onde o desamor ele como que eu posso dizer, o desamor é uma pandemia, né? Vamos dizer assim. Ela é um fenômeno, o desamor é um fenômeno aí que inunda, né, a humanidade de uma forma e as pessoas não sabem lidar, né? E é o causador de muitas dores, é o causador de muitas doenças. E o Bert Helling vem ajudando a gente a reencontrar o amor, realinhar-se com o amor, né? Eu estava conversando com meu filho esses dias, né? Estava lembrando de um texto de análise transacional. E eu usei uma lembrança, né, que o meu pai dizia para mim quando eu era criança, para mim e para minha irmã. Meu irmão ainda não era nascido nessa época. E tô tirando minha sombra aqui, acho que tá exagerado. E
E assim, as coisas, tem coisas que a gente entra em contradição, né? Às vezes o que é natural parece mais difícil. Vou dar um exemplo simples, né? Meu filho, o pai dele fala muito sobre desembrulhe menos e descasque mais, né? Então, às vezes, o descascar uma fruta, lidar com o tempo exato de comer a fruta, tudo isso talvez dá mais trabalho. Bater uma fruta e tomar o suco dessa fruta, né? Bater no liquidificador e tomar o suco dessa fruta é muito mais trabalhoso do que pegar uma caixinha que aparentemente a fruta está ali conservada até demais, né? E beber, porque a gente acostuma com o gosto daquilo que não é saudável para a gente. E eu percebo que na questão de saúde mental, na questão dos relacionamentos, a gente também acostumou, né, muitas vezes, mais ao desamor ao amor. Né? Existem medos, né? Eu tenho um livro aqui chamado Medo e Amor. Quantas coisas a gente faz por medo e tampona o amor, né? Porque amar é algo raro, né? A gente ama muitas vezes em pares, né? Ama pessoas que estão muito perto. Quando a gente pensa numa relação social, quando a gente pensa numa relação né, em grupo, ali já começa um desamor, né, uma competição, e eu fico perguntando quem ensinou isso pra gente, né? E o que a gente tem, que a gente não consegue amar as pessoas, na instância menor que seja, que é o respeito. Né? Por que eu venho falando isso? O tema de hoje é mais fácil se ligar ao fracasso, ao sucesso, e o amor nos leva ao sucesso, né? O amor nos leva, e o desamor nos leva ao fracasso. E o desamor, desde da menor atitude que a gente tem para conosco mesmo, né? Falando aí da alimentação, eu sei que eu não sou a pessoa mais correta para falar de alimentação, não sou nutricionista, eu sou gorda desde criança. E deve ter um motivo, eu, meus irmãos, meus pais, né? E deve ter um motivo, sim, né? Alimentar também. Mas é isso, como que a gente traz a consciência daquilo que nos prejudica? Por que eu vou ficar comendo algo que me prejudica? Por que eu vou estar fazendo algo que me prejudica? Por quê? Fazer o que é algo que contribui para a minha vida dá mais trabalho? Aparentemente dá mais trabalho. Dá mais trabalho eu ir fazer um exercício físico a ficar comendo no sofá, por exemplo. Né? Dá mais trabalho eu cuidar de uma relação afetiva, porque desprende um esforço físico e cognitivo dentro de uma relação. Eu preciso me colocar a serviço da evolução da relação. Eu preciso cuidar de mim e cuidar da relação também. Então, isso pode parecer algo trabalhoso. E para que eu vou cuidar da relação? É mais fácil eu desprezar, é mais fácil eu tirar um sarro, é mais fácil eu não concordar, é mais fácil eu menosprezar, é mais fácil eu criticar, é mais fácil eu ofender, percebe? Para me defender, do que entender por que a pessoa tem determinada atitude. Primeiro que a gente distancia de nós mesmos, nós não, muitas vezes não sabemos, não compreendemos o nosso próprio sentimento, não validamos o nosso próprio sentimento. Mas a gente está com raiva, a gente simplesmente quer se livrar dessa raiva e muitas vezes a gente se livra dessa raiva compartilhando com outras pessoas e a gente sabe que a raiva, quando a gente compartilha, a gente pode estar prejudicando alguém. Se a gente ao menos conseguisse mencionar, estou com raiva, e quando eu fico com raiva eu faço coisas que ninguém admira, nem eu mesmo. Então eu vou fazer algo para cuidar de mim, para que eu não me coloque de uma forma vulnerável ou que eu não prejudique outras pessoas. A gente não para pensar nisso, a gente mal cuida da gente. Né? A gente quase não tem essa compreensão
do como lidar. Nós não tivemos esse letramento emocional, né? Eu falo porque eu trabalho 21 anos com promoção de saúde mental e até hoje, às vezes numa plateia, lá tem 100 pessoas, eu pergunto o que você sentiu hoje, da hora que você levantou até agora. As pessoas falam preguiça, as pessoas falam sono, né? Eu falo, gente, sentimento. Aí as pessoas falam uma coisa que... Falo, tá, mas quando acontece isso com você, o que você sente? Às vezes as pessoas não conseguem nomear o que sente. Então nós vivemos num momento, né, do mundo que as pessoas mal se compreendem. Como que elas vão compreender a outra? Como que elas vão mal se dispõem a cuidar de si, de altos cuidados, né? Como eu falei agora há pouco, de alimentação. Às vezes a gente come um monte de porcaria que vai nos prejudicar, que tem mais química, né? Hoje estão colocando nos rótulos, como que é? Não é para seres humanos, né? Vão começar como em outros países já existe. A gente está comendo coisa que não é para o ser humano, não é nem para o animal, nem para a planta, não é para nada vivo. É para o morto, né? É para o que já está morto. Então, quantas vezes a gente está colocando, eu vou usar um termo muito esquisito, mas é que me veio agora e é o que eu vou falar. Quantas vezes a gente está colocando para dentro a morte? Quantas vezes a gente está regando para dentro da gente a morte? E a gente quer viver, né? Nossa, Flávia, quanto tempo! Saudade de você! Como você está? Sejam bem-vindos as pessoas que estão passando por aqui. Eu vou repetir essa frase, eu achei ela forte, foi forte para mim também, mas quantas atitudes e quantos maus tratos fazemos para conosco mesmo, trazendo para dentro de nós a morte. Na alimentação, que não é alimento, nas atitudes, às vezes, né, do engolir os nossos sentimentos, que a gente nem percebe que a gente tem esses sentimentos. Sejam bem-vindos quem estão passando por aqui. Meu toche, aqui. Às vezes atitudes de não acolhimento, né, a gente não faz um autoacolhimento dos nossos sentimentos. A gente não valida o que a gente está sentindo e aí muitos sentimentos acabam ficando emaranhados dentro de nós, né? A gente lida muito com tem que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, e a gente não pensa no nosso bem-estar, de algo que realmente possa nos fazer bem, algo simples, né? Às vezes a gente toma banho e nem percebeu que tomou banho, assim, não sentiu a água cair no corpo, não parou e não respirou, não sentiu, né, o toque na própria pele, olhou para o espelho, mas não viu a pessoa, viu a pinta, viu a maquiagem, viu o batom, nós mulheres, né, nós todos, né, hoje todo mundo pode passar batom. E a gente não se olhou, não olhou nos olhos, não viu que tem alguém ali dentro daquele corpo. E saímos, né, no automático, fazendo coisas. Gente, isso tudo nos leva ao fracasso e à doença, né? A gente não percebe o sucesso que nós já somos, a gente não percebe a saúde que nós já temos, que precisamos preservar, né? Hoje existe um arsenal de coisas para nos prejudicar, né? Eu estou falando isso porque, né, eu vi vídeos hoje, vi coisas esses dias, né, da questão da relação para com a mulher, né? Às vezes a gente esquece de quem é a gente entra no supermercado hoje, a gente vê, vai passando nas prateleiras, às vezes eu vou passando nas prateleiras e falando para mim mesma, Sheila, isso não é alimento, isso não é alimento, isso não é comida, isso não é comida, isso não é comida, não se iluda, não se iluda. Eu já me iludi muito a vida inteira, gente, eu sou da época que tomava que suco e chupava balaquides, que é pura química, né?
Então, até a gente ressignificar tudo isso, a gente precisa ter um alto amor, a gente precisa dizer não para aquilo que nos prejudica. E isso nessa instância da alimentação, na instância do autocuidado físico, na instância do autocuidado mental. A gente precisa se reeducar emocionalmente, a gente precisa validar, né? Tem centenas de sentimentos que passam por nós o dia todo e a gente às vezes só vai validar aquele que ficou mais latente, né? E a gente não valida que os sentimentos de raiva, de angústia, de frustração, e a gente assistindo um vídeo, assistindo uma TV, um jornal, quantos sentimentos a gente tem que tá ali, né? Já é comprovado cientificamente, a neurociência fala isso, que quando a gente assiste uma matéria, né, a química do nosso corpo todo entra em defensividade, e quando o nosso corpo está em defensividade, ele está funcionando de um lado contrário, o vórtice da nossa célula começa a girar ao lado contrário. E se está ao contrário, alguma manifestação no nosso corpo terá, e aquela notícia vai fazer esse efeito no nosso corpo por horas, dias até. Né? Isso a gente fica recorrente, isso inflama todo o nosso corpo. Né? E aí, ao invés da gente ir lá cuidar do nosso corpo, tomando coisas saudáveis, comendo, fazendo algo bom, olhando, contato com a natureza, alguma coisa assim, a gente vai, mete uma química, né, que a gente compra na prateleira do mercado, e aquilo, em vez de melhorar aquela inflamação, ela piora. Né? Se a gente tem uma relação com alguém, se a gente não consegue falar para a pessoa, olha, o que você está falando, o que você está fazendo para comigo, isso me prejudica muito, não tem uma outra forma de você lidar, não tem uma outra forma de você me tratar, né? Eu trabalho para a SEC, presto serviço para a SEC, e capacitamos professores, né? E mais de muitas crianças impactadas, e quantas crianças eu consegui assistir ao vivo e a cores delas falando para alguns professores que na época gritavam, falavam, né, alto, de falar, professora, não tem outro jeito de você falar com a gente, você está deixando a gente triste. Né? E isso é uma autonomia, é um letramento emocional que essas crianças estavam tendo. E às vezes nós adultos nós não conseguimos falar isso para alguém, ou porque a gente acha que a pessoa está numa hierarquia maior, né? E que a gente não pode falar o que sente. Isso não é confronto, isso é chamar a pessoa para ter um processo de empatia com a gente. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso. A gente engole, a gente sai resmungando, a gente xinga, a gente faz um monte de coisa. E isso nos enfraquece como pessoa, como casais, como família, como comunidade, como humanidade. Né? Se a gente conseguisse falar um pouco mais sobre aquilo que a gente sente, sobre aquilo que a gente percebe como algo tóxico para nós, talvez as pessoas conseguiriam, porque essas pessoas que nos intoxicam, elas não fazem, muitas vezes elas não fazem isso conscientemente, ou às vezes ela fez uma vez lá na infância e deu certo e aí ela continuou. Pode ser uma defensividade e essa pessoa também pode estar precisando de ajuda, né? Ok? E fora, né, pensando aí também nas questões de constelações, né, as lealdades familiares que a gente traz muitas vezes na nossa vida. Às vezes um comportamento que traz lá no inconsciente, como eu costumo brincar, fica lá no calabouço do inconsciente, aquele comportamento que às vezes a olho nu, assim, a gente nem aprova, né? A gente vê a história, né? Dos pais, né? Décadas atrás, dos relacionamentos conjugais, a gente olha para a história dos relacionamentos dos nossos avós, né? Como foram as mulheres, como foram os homens. E às vezes a gente desaprova. Ah, imagina, nunca faria isso. Nunca me submeteria uma situação dessa.
E às vezes a gente está se submetendo de uma forma diferente, mas que tenha no fim, né, no final lá tem a mesma dor, né? Talvez uma dor menor ou maior, mas às vezes tem a mesma dor. E eu pergunto, a gente está evoluindo? Como que a gente pode evoluir, né? Hoje, em tempos de tecnologia, que a gente tem uma facilidade, né, para poder alcançar conhecimento, né? A um clique a gente pode alcançar, né? E também a gente escolher, né? Saber as fontes certas, que tem muitas coisas aí dizendo um monte de coisa que não é, né? Eu estou falando isso com vocês, estou lembrando do tempo que eu estudei na faculdade na década de 90. Eu, quando precisava pesquisar algo, né, para algum trabalho na faculdade, eu tinha que pegar o ônibus, eu morava em Jacareí, ia nas bibliotecas e na minha cidade não tinha biblioteca de faculdade, não tinha faculdade na minha cidade. Tinha faculdade em São José dos Campos, mas não tinha a abertura de entrar na biblioteca das faculdades aqui no Vale do Paraíba. Então, o que eu fazia? Eu pegava um ônibus, às vezes eu não tinha dinheiro, eu pegava um ônibus até Mogi, pegava um trem de Mogi, ia até São Paulo, na Vergueiro, ia até a USP, e ficava lá o dia inteiro pesquisando. Naquele tempo ainda a gente podia tirar um xerox de algumas páginas, porque não dava tempo da gente ler tudo que era necessário para poder montar um trabalho. Olha isso! Eu acho que o meu filho, eu ainda vou conversar com o meu filho que eu fazia isso. Ele não tem noção o que a gente precisava fazer para alcançar um livro. Não tinha biblioteca no Vale do Paraíba de psicologia, onde eu podia encontrar, né? Então, hoje não, hoje a gente pode escolher em um clique, né? A gente pode compartilhar, a gente pode comprar um livro na internet, 2, 3, às vezes no mesmo dia o livro chega, não é? Então, que a gente possa fazer boas escolhas para que a gente tenha sucesso. Às vezes a gente está indo em direção ao fracasso porque a gente não para pensar, não para escolher. E nós, seres humanos, temos todo esse direito e toda essa capacidade de poder escolher. E às vezes esquecemos disso. A gente, né? Aí o corpo adoece, a mente adoece, as nossas relações adoecem. E a gente fica perguntando, nossa, por que comigo? Porque talvez a gente não está parando para pensar antes das escolhas. Todo dá sinal. O nosso corpo é um grande sinalizador daquilo que nos faz bem, do que nos faz mal. Se a gente perguntar para o nosso corpo, nossa, se eu for trabalhar em algum lugar, ou se eu for namorar tal pessoa, ou se eu for comer, isso é bom para você? Do mesmo jeito, quando você vê alguém que você ama, que há muito tempo você não vê, o seu corpo ele dá sinal que aquilo é muito bom, né? E dá sinal que é muito ruim também. E a gente não conversa com o nosso corpo, a gente não conversa com o nosso sentimento, a gente não dá vazão para nossa essência se comunicar com a gente. Aí vai ter fracasso mesmo, não é? Eu vi a Flávia aqui, faz muito tempo que eu não vejo a Flávia, a gente já compartilhou de alguns momentos, né, de constelação, de algumas vivências. Eu vi, poxa, o coração fica mais leve quando a gente lembra e vê, né? Eu a vi chegando aqui e lembrei de várias coisas que a gente viveu, né, juntos, em grupo, com outras pessoas. E essa lembrança me traz alegria, dá vontade de abraçar, dá vontade de saber como está, não é? Então, do mesmo jeito, a gente tem um conjunto, nós somos uma tecnologia avançadíssima de autocuidado e não usamos. E queremos ter sucesso. Coração quentinho, né? O coração fica quentinho, né, Flávio? Então, e a gente não usa, a gente fica numa dependência química. Se a gente come coisa que está enlatada, se a gente come coisa que está embrulhada, se a gente come, né, já fora os alimentos naturais estão cheios de agrotóxicos, a gente está numa dependência química passiva. Se a gente está em relações, em trabalhos, tendo relacionamentos que, entre aspas, são tóxicos,
ali também a gente está numa dependência química, nosso cortisol está inflamando o nosso corpo, está além do que a gente imagina, né? Se a gente está carregando uma dor que a gente sabe, né, cara, uma dor física, uma dor moral, uma dor social, uma dor emocional, uma dor relacional, a gente sabe que aquilo não é natural para a gente. E às vezes a gente está ali se alimentando, né? De vez em quando eu assisto o Big Brother e fico vendo as alfinetadas o tempo todo. Eu falei, gente, aquele povo tá todo inflamado, né? E assim a gente vai vivendo e querendo ter saúde e sucesso. Como? Se aquilo que é leve, às vezes, né? Já tive alguns pacientes que falavam assim, ah, namorar esse cara é sem graça, ele gosta de mim, é previsível. Ai, eu tenho saudade. Às vezes, eu já ouvi isso, eu tenho até saudade daquela pessoa que era tóxica comigo. Então, eu falo para ela, por favor, vai fazer algo que te dê adrenalina. Vai fazer um esporte um pouco mais radical, vai fazer alguma coisa, não fica guardando desse a emoção que você quer ter na sua vida. E que não precisa ser uma emoção tóxica. Pode ser uma emoção saudável, né? Vai fazer um esporte que te dê alegria, vai para um parque de diversão, vai andar de montanha-russa, sei lá, fazer alguma coisa, né? Vai cuidar de, né, fazer um trabalho voluntário que te traga uma emoção diferente. Tem tantas coisas que a gente pode escolher que nos leva para o mais da vida, né? Vamos parar de escolher coisas que nos levam para o menos. Aí vem depressão, aí vem síndrome de pânico, aí vem várias outras coisas que são desnecessárias na nossa vida e que a gente não precisa ficar alimentando. E a gente está alimentando e quer ter sucesso e quer ser feliz. A gente precisa começar a sair dessa massa, né, dessa coisa que falam pra gente. A gente precisa ter a nossa individualidade, ter um momento bom. É muito bom, né? Elisiane Rabelo. A gente precisa ter a nossa individualidade. Às vezes a gente vai parecer chato, a gente vai parecer diferente, mas o autocuidado é importantíssimo. Né? Precisamos olhar para aquilo que nos prejudica desde o alimento que a gente come, toma, das relações. E também precisamos observar se nós não estamos sendo a parte tóxica da vida de outra pessoa também, querendo que a outra pessoa seja do jeito que a gente quer, querendo que ela faça, né, nós mães. Tem um limite da educação e tem um limite do deixa eu ver o efeito da educação que eu já ofereci. Às vezes a gente quer ficar educando o tempo todo, né? Eu estava conversando com uma mãe, o filho dela está com 13 anos. Eu falei, às vezes a gente não acompanha a idade cronológica do nosso filho, né? A gente retarda, a gente trata nossos filhos como se eles tivessem 8, 9, 10 anos e eles já têm 13, né? Eu falo isso porque eu sempre fiquei olhando, eu sempre levava susto, né? Falei, nossa, meu filho está com 18 anos, nossa, tem coisa que eu não posso fazer mais. Nossa, ele tem 25 anos, né? Então, a gente quer ser mãe dos adolescentes, das crianças, e eles crescem e viram homens, mulheres, né, poderosíssimos. E às vezes a gente tem que enfrentar essa dor, porque essa dor de permitir que o filho evolua é saudável. É saudável. Todas as mães, né, que ficam. O Bert Helling falava: as mães boas são as mães que ficam. Como que ele fala? As mães boas são as mães que são desnecessárias com o tempo, né? O nosso ser mãe é se tornar desnecessária em cada época do filho, né? Desnecessário do filho se alimentar sozinho, pegar a colher sozinho, tomar banho sozinho, né? Ir para a escola sozinho, ir namorar sozinho, e ir para onde ele quiser ir, né? E isso também é para tudo na nossa vida, né? A gente precisa ficar desnecessária para que as pessoas possam ter a qualidade da vida delas e nós sermos necessários para nós mesmos, né?
para tomarmos força aí para a nossa vida, ok? Eu deixei aqui a minha reflexão, espero poder contribuir com algo, né? Com algum solilóquio aí, um pensar alto, de quem passou aqui, de quem ainda passará para assistir a live. Essa live fica gravada aqui no Instagram e também aqui no YouTube. Estou gravando também no Zoom para subir depois para o YouTube. Fica aqui o convite, quem quiser saber um pouco mais sobre constelação, no Hotmart tem o curso de Introdução à Constelação Familiar do Instituto Sheila Queridos. Lá eu explico passo a passo o que é que ancoram as constelações, que são as linhas da psicologia, biologia, como que é cada tipo de constelação, individual, em grupo, online, presencial. E sempre fica o convite para vocês participarem dos workshops que acontecem a cada 15 dias. Ontem aconteceu um workshop, o 128º workshop de constelação. Foram 2 constelações fortíssimas, lindíssimas, de muitas reflexões, né? Tinham pessoas novas participando, e é muito interessante ver as pessoas participando e sendo representantes no momento da constelação e se colocando a serviço da constelação, né, de quem está, do cliente que está ali constelando. E é muito interessante como que as pessoas realmente sentem. A constelação ela precisa ser sentida para você compreender o poder dela. Só falar aqui é muito pouco, né? No dia 23 teremos novamente a constelação, o workshop, você já está convidado. Eu sei, a participação é gratuita. Quem constela, né, tem o valor de troca, mas sempre vale a pena, né, conhecer para depois falar da constelação. Então, dia 23 tem esse curso de introdução. Quem não gosta de curso online, é rapidinho esse curso, ele tem menos de 4 horas. E tem o e-book também, né? Se vocês quiserem visitar meu site, lá tem tudo isso, é www.institutosheilaqueridos.com.br. E além de todo o trabalho de constelação que eu faço, eu também trabalho com promoção de saúde mental. Tem um livro ali, que aqui vocês não dá para ver, né? Tem um livro. E também promoção de saúde mental para o mundo corporativo e faço levantamento de risco psicossocial também. E diagnóstico sistêmico para as empresas, que é assim um despertar. As empresas às vezes estão lá patinando, investindo muito dinheiro para uma coisa que é recorrente, que não para, aquilo continua, muda, não muda, investe, não muda, faz a constelação sistêmica, percebe qual é o nascedouro daquela dor e eles podem fazer um planejamento estratégico muito mais fidedigno. Tem empresas que dobraram, triplicaram os seus faturamentos depois que perceberam, diante de um diagnóstico sistêmico, que é realmente que estava travando a empresa. Então, você que conhece o empresário, você que é empresário, empresária, faça uso do diagnóstico sistêmico com base nas constelações e veja como as pessoas falam que é uma empresa antes e depois do diagnóstico sistêmico. Tá bom? Muito obrigada por vocês que passaram por aqui, que permaneceram. Uma ótima terça-feira, uma ótima semana para vocês e a gente se vê por aqui. Super beijo. Até mais.